Bom dia, está quase no fim de semana. Já sabe, está com o Acordo do Dinheiro do dia 29 de agosto do ano da graça de 2019. Seja bem-vindo, porque temos uma agência, uma agência não tenho certeza, uma agenda brutalmente comprida, até por causa do comentário à entrevista do nosso Primeiro-Ministro ontem. Mas antes disso vamos ao período onshoring do dia, porque temos aqui muita matéria para comentar também. Em primeiro lugar, o Ministério Público pediu a extinção daquele sindicato dos camionistas de matérias perigosas. E houve aqui declarações sobre este assunto que são no mínimo surpreendentes. A primeira foi, mas espera aí, as autoridades, quando reconheceram a constituição do sindicato, não disseram nada. Quer dizer, bom, eu não sei se aquilo que o Ministério Público pediu de facto aconteceu, que há ali irregularidades naquele processo. E também não sei se aquelas irregularidades não podem ser sanadas a posteriori, portanto não sabemos isso. Mas repare na qualidade da argumentação em Portugal, que é, mas quando nós entregámos isto à DGERT e outras entidades ninguém disse nada. Pois, mas a verdade é que há vários órgãos de fiscalização numa sociedade precisamente para garantir que situações irregulares não passam, não é? Essa é a primeira. A segunda é o argumento realmente impressionante de que pode haver aqui uma qualquer agenda por trás disto tudo. E porquê é que eu digo isto? Porque os comentários ontem foram logo, mas espera aí, só agora? Porquê agora? Tentando relacionar aquilo que o Ministério Público fez com a greve que está marcada para o mês de setembro. Meus amigos, nem tudo aquilo que tem decisões numa sociedade tem a ver com política. Mas eu até acho que existe política no Ministério Público, mas política aqui? O Ministério Público contra sindicatos? Bem, primeiro, não me cheira. Em segundo lugar, se houvesse que fazer política com a história do Sindicato de Matérias Perigosas, isto teria sido há um mês, quando se convocou, esta greve séria, acabou por ser inviabilizada pela Organização Civil e pelos Serviços Mínimos, de há pouco mais de uma semana. Aí sim haveria que fazer política. Neste caso, numa greve a horas extraordinárias aos fins de semana, pode nem sequer ter o impacto que estava à espera. Isto aqui é realmente muito rebuscado. Ou seja, como dizem os americanos, far-fetched. Bom, segundo ponto, a jogada de Boris Johnson no Reino Unido de pedir a suspensão do Parlamento durante um mês. Primeiro ponto, não é inédito e não vale a pena algumas pessoas estarem a dizer isto é para já um atentado à democracia. Não é inédito. Isto costuma acontecer no Reino Unido. O que é inédito é a extensão desta suspensão. Primeiro ponto. Segundo, muitas pessoas que eu vi ontem nas redes sociais dizerem a rainha não vai permitir isto. A rainha não tem de permitir. Isto é falta de estudo daquilo que é a situação, não é a situação, o constitucionalismo inglês. A Inglaterra não tem uma Constituição formal como a nossa, ou seja, não há ali um documento escrito com os artigos todos que têm de ser respeitados pelo legislador, fiscalizado pelo Tribunal Constitucional. Quem fiscaliza a constitucionalidade da Inglaterra é a Câmara dos Lordes. Aliás, é uma secção específica dentro da Câmara dos Lordes. Mas a questão é esta, a Constituição inglesa é uma Constituição material, não é uma Constituição formal. E quem tiver estudado um bocado do constitucionalismo inglês, e eu felizmente tive essa possibilidade aqui há uns anos, sabe que a rainha é uma figura decorativa e que existe um acordo entre partidos que é não exagerar, não pisar o risco para não pôr em causa aquilo que é a própria imagem da rainha. Portanto, a rainha acaba por dar consentimento à esmagadora maioria das decisões que são tomadas pelos governos. E, portanto, isto não surpreende a decisão da rainha. Agora, que ele devia ter feito isto nesta altura e com esta extensão, não. Porque, ao contrário do que ele diz, Boris Johnson, há claramente aqui uma intenção de tentar evitar que o Parlamento, nas últimas semanas, no run-up de um hard Brexit, venha a tomar decisões que impeçam que isso venha a acontecer. Portanto, é óbvio que isto não é inocente. Bom, terceiro ponto do período onshoring do dia. Rui Rio e Assunção Cristas, cada um à sua vez, a falar sobre uma possível aliança à direita
Rio Rio recusou até a expressão geringonça à direita depois das eleições. Bom, eu acho que eles fazem muito bem de admitir isto. Eu tenho pena, é que só tenham acordado para o assunto agora, há poucas semanas das eleições, quando já não há nada para discutir. Deviam ter discutido isto antes, eu ando a dizer isto não é há meses, é há anos, deviam ter discutido isto antes e deviam ter-se apresentado ao eleitorado com uma solução à direita, coerente, completa, credível, porque agora é tarde, não é? Bem, antes tarde do que nunca, costuma-se dizer, é verdade, mas para as eleições é tarde. E esta declaração de interesses, não vai mudar, em minha opinião, rigorosamente nada no eleitorado neste momento. É claramente assente que o PS vai ganhar, a única dúvida é saber se vai ganhar com a maioria absoluta e vamos daqui a pouco à entrevista do Primeiro-Ministro tentar perceber alguns contornos desta matéria. Bom, última questão, a redução do número de deputados. Eu esqueci-me de falar nisto ontem a propósito das propostas de Rui Rio, faz todo o sentido, nós não precisamos de tanto deputado no Parlamento, eram 250, passaram a ser 230, eu acho que 180 já era demais, não faz qualquer sentido, isto não é inédito sequer. A França, por exemplo, que tem 2 câmaras, vai reduzir, ou melhor, está a tentar reduzir o número de deputados em 25%. Não é apenas por uma questão de poupança, é que sinceramente, não acho que aqueles deputados todos façam qualquer diferença naquilo que é a qualidade da democracia portuguesa. Nós nem sequer, o que devíamos fazer é reduzir o número de deputados e termos um círculo uninominal. Um dia de explicar porquê. Não é transformar tudo em círculos uninominais, mas devíamos ter um círculo a escala nacional uninominal. Quando um dia falarmos sobre a reforma eleitoral, é de explicar porque é que eu defendo esta ideia. Bom, primeiro ponto da agenda. Vamos rapidamente para a agenda, porque já passaram 7 minutos e nós temos muitíssima matéria hoje para comentar. Lembra-se do fundo, para as pessoas perceberem, a almofada de segurança da Segurança Social, passa a redundância, chamado Fundo de Estabilização da Segurança Social, criado aqui há mais de 30 anos para funcionar como almofada, lá está, como o próprio nome indica, para o caso de, no dia em que a Segurança Social deixar de ter verba, fundos suficientes para pagar as pensões, entrar este fundo como complemento. Bom, nos últimos anos tem havido muita negligência em relação a esta questão. Seja porque não se fez uma reforma da Segurança Social, e isto é imprescindível, muito sinteticamente, há mais de 10 anos que lhe andam a mentir sobre a Segurança Social. Ok? A Segurança Social, como está, não é sustentável. Ao contrário do que diz o Falinhas Mansas, também conhecido por Vieira da Silva. Este fundo foi criado para, quando faltar dinheiro, entrar uma almofada para garantir que as pensões são pagas. A UTAU veio dizer ontem que o Governo ainda não transferiu 167,5 milhões, mais coisa menos coisa, para aquele fundo. E isto devia ter sido feito em 2018 e uma parte em 2019. Bom, eu recordo que a UTAU é a terceira entidade que chama a atenção para isto. Eu vou recordar. Primeiro foi o Tribunal de Contas, ainda, salvo erro, em 2018. Depois foi o Conselho de Finanças Públicas. Agora é a Unidade Técnica de Apoio Orçamental, que é aquele órgão que está a funcionar na dependência do Parlamento para ajudar os deputados em matéria orçamental. Portanto, é a terceira entidade. Diga-me uma coisa, acha que o Tribunal de Contas, o Conselho de Finanças Públicas e a UTAU estão a mentir? É que o Governo depois chuta sempre para canto, quando confrontado com estas matérias. 167 milhões de euros é muito dinheiro. E este dinheiro não está a ser transferido para o Fundo de Estabilização da Segurança Social porque está a ser utilizado noutras coisas. Em despesas que o Governo anda a fazer, nomeadamente em despesa corrente, salários, com a administração pública, há 4 anos. E, portanto, como nós não temos orçamento para isto tudo, a manta puxa-se dos pés, para tapar a cabeça, fica a faltar nos pés. Depois puxa-se da cabeça para os pés, para tapar os pés, e fica a faltar na cabeça. É o que isto quer dizer. Bom, já reparou como, primeiro, há um incumprimento de uma decisão ou de uma situação que já é denunciada por 3 entidades.
Isto, do ponto de vista da democracia, não fica nada bem. Até porque uma dessas entidades se chama Tribunal de Contas. Bom, e isto leva-nos à segunda questão. E qual é a segunda questão? É que você, de cada vez que ouve falar, o ministro Vieira da Silva, 1.400 pessoas, muito obrigado pelo seu apoio à Cor do Dinheiro. Quando a gente ouve falar Vieira da Silva, Mário Centeno, António Costa e até a Catarina Martins, há umas semanas, num discurso público, num comício público, vinha a dizer: nós acrescentámos não sei quantos 22 anos de de sustentabilidade à Segurança Social. Está a ver? Eu não estou preocupado apenas com a Segurança Social e com o facto de, neste momento, o emprego estar a crescer, as contribuições estarem a subir e, por isso, a Segurança Social tem um superávit. E isto é um problema conjuntural. Estruturalmente, aquilo não está bem. Estruturalmente quer dizer, nós estamos só a contar com os ovos no rabito da galinha, que é no momento em que a economia está em alta. Quando elas estiverem em baixa, isto fica tudo a nadar sem calções. Percebe? Também na Segurança Social. Não é só no déficit, não é só na dívida. É também na Segurança Social. Bom, o que é que isto mostra? Que não só na Segurança Social as coisas não estão bem, como na almofada da Segurança Social também não estão. Não é? Por isso é que diz a UTAU que o tal fundo, a almofada, não chega para pagar pensões durante 2 anos. Ou seja, imagine que nós tínhamos um problema com a Segurança Social. Aquela almofada devia chegar para nos cobrir as pensões durante 2 anos. Ora, não chega. É a UTAU a dizer isto. Já foi dito pelo Conselho de Finanças Públicas também e já foi dito pelo Tribunal de Contas. Portanto, está a ver como é que lhes estão a contar histórias. Só me faltava que viessem dizer agora que a UTAU fez isto agora porque estamos em cima de eleições, que é para tramar o governo. O chamado bullshit, não é? Bom, 2 pontos cobertos, 1.400 pessoas em direto. Vamos lá então para o terceiro ponto. E o terceiro ponto é nada mais, nada menos que a entrevista de António Costa à TVI. Primeiro ponto, o Primeiro-Ministro terminou a entrevista com um saldo negativo. Costa mal, 58%. Costa bem, 42%. Sendo que chegou a estar mal em 60%. Bom, eu estou surpreendido com isso? Não. E não estou surpreendido porquê? Porque houve 2 momentos na entrevista a António Costa onde ele não teve hipótese de safar. A primeira foi quando a TVI, quando o Pedro Pinto, que esteve muito bem, aliás, menos de uma questão, que já vou dizer qual é que foi, passou a palavra àquela professora que estava naquela plateia. E como você sabe, a questão dos professores é uma questão tóxica. São 132 mil professores, imagina estas pessoas a votar, ontem à noite, não é? E mais, também não esteve bem dos enfermeiros. A Elizabeth Fernandes, que é a minha amiga aqui no Facebook, ela tem um post muito bom a dizer que o Primeiro-Ministro mentiu ontem sobre os enfermeiros, que em 15 mil enfermeiros não houve qualquer professor na carreira. E ela tem razão. Bom, assim como tem razão os professores naquilo que disseram. Eu sei que há um sindicato tóxico no meio disto tudo, mas repara uma coisa. O problema dos professores, dos enfermeiros, é o problema da administração pública em Portugal, que é, do ponto de vista estrutural, ninguém sabe o que anda ali a fazer. Vem um governo e faz uma coisa, vem outro governo e faz outra. Depois as coisas correm mal, é preciso congelar não sei quanto. Isto não é sistema. O que é preciso fazer em Portugal, os professores têm razão, os enfermeiros têm razão, muitas outras classes têm razão, magistrados, oficiais, militares, diabo 4, têm tudo razão. O problema é que estas classes também não são capazes de se sentar com governos e ajudar a tomar decisões de longo prazo. Cada um puxa a brasa à sua sardinha, às vezes vergonhosamente, como é o caso da FENPROF, não é? E depois, isto gera movimentos de reação na sociedade, como ainda há pouco tempo aconteceu, quando o CDS e o PSD se puseram lá dos sindicatos e o resto da população pôs ao lado do governo e do Partido Socialista, naquela questão de devolução de tempo de serviço. Portanto, mas a questão é, para os professores e para os enfermeiros, são 2 classes com muito peso na sociedade portuguesa, aquilo que o Primeiro-Ministro andou a dizer ontem é mentira. E, portanto, isto teve um peso na avaliação global daquilo que disse o Primeiro-Ministro. Mas vamos por partes. Bom, e vamos por partes porquê? Porque há várias dimensões da entrevista que merecem ser analisadas. Primeiro ponto, momentos difíceis, como já lhe falei, os professores, não tanto os enfermeiros, mas a situação na saúde. O Sr. Primeiro-Ministro não conseguiu explicar porque é que andou a prometer tanta coisa há 4 anos e há 5 anos e consegue sair desta legislatura com a saúde em frangalhos. Com a saúde, com o Serviço Nacional de Saúde, uma miséria. Ele pode dizer o que quiser, não há dinheiro e tal, e nós não podemos fazer tudo, e agora é que vamos tratar. Não! Havia dinheiro. Deixou de haver dinheiro, porque ele e o Sr. Ministro das Finanças foram devolver tudo e mais alguma coisa à administração pública de um dia para o outro. Percebem? Em 2 anos devolveram tudo.
Portugal não tem dinheiro para isto. O orçamento não tem dinheiro para isto. Você dirá, é injusto para esta casa e para aquela. Pois é, mas não é injusto para aquela e para aquela. É para toda a gente, percebe? A história dos professores, por exemplo. Não sei o quê, de ocupação de tempo de serviço. Está a ver qual é o problema? Então e o resto da sociedade? E as pessoas que perderam o emprego? E as pessoas que perderam o rendimento? E as pessoas que tiveram que emigrar? É tudo isto que não está bem. Portanto, quando tudo não está bem, nós temos de ir por partes, tentar resolver as coisas a todos, não é privilegiar umas classes, que foi aquilo que o Governo fez. E agora falta dinheiro. Falta dinheiro para o investimento público, o Sr. Primeiro-Ministro prometeu que ia fazer, não vai fazer nada. Percebe? Como não fez nos últimos anos. Porque não há dinheiro. E vai haver menos. Você vai ver que vai haver menos nos próximos anos, por causa do problema da crise económica. É um assunto que eu vou ter que deixar para amanhã, porque já não consigo cobrir isto tudo. Bom, moral da história. Ele não esteve bem naquelas matérias. E não conseguiu dar a volta. O que eu tenho pena é duas coisas. É, primeiro, os jornalistas e os presentes, aliás, vai ver que a melhor pergunta nem veio dos jornalistas, veio de alguém de fora, eu já vou falar sobre isto, não tivessem apertado um bocado mais aqui. Bom, mas sigamos para mim. Nos enfermeiros, o Primeiro-Ministro até não saiu lá muito mal. Mentiu. Naquela questão dos 15 mil enfermeiros que ficaram sem progressão, e a Elizabeth denunciou isso muito bem. Vá lá ver o posto da Elizabeth Fernandes. Mas, apesar de tudo, ele ainda conseguiu sair por cima, dizer assim, não, já melhorámos aqui, já melhorámos ali, mas no resto saiu-se mal nos professores, saiu-se mal no problema do SNS em geral. Repara uma coisa, não vale a pena vir dizer como ele fez, salvo erro à Constança Cunha Sá, dizer assim, há mais enfermeiros ou não há? Há mais médicos ou não há? Who the fuck cares? O problema não é esse. O problema é como ele reduziu as horas de 40 para 35, aquelas pessoas não chegam. E aqui o problema não é não saber se há mais, se não há menos. O problema é saber como é que estão os serviços. E os serviços estão mal. Estão a um nível que nem o anterior governo, que era um governo da Troika, cortou a eito, percebe? Deixou. E, portanto, isto é a herança deste governo. E ele não esteve bem e não conseguiu apagar essa imagem. Bom, outro ponto onde não esteve bem. Nas alianças políticas esteve muito bem. Eu acho que o António Costa foi brilhante, mas excelente mesmo quando disse eu não quero uma coligação. Porque numa coligação já viu-se gente de uma decisão daquelas iam dizer que não. E nós não podíamos ir com as medidas para a frente. Agora, como não há um acordo, não é? Entre eles, de governo, o que é que acontece? Quando ele propõe alguma coisa no Parlamento e eles não gostam, paciência, está à direita para os apoiar, como aconteceu ao longo dos últimos 4 anos. Isto é a esperteza de António Costa, ele é muito bom nisto. E esta parte ele saiu-se lindamente. Fofinho, estou a elogiar o Primeiro-Ministro. Bom, habilidade. Primeiro, mentiras. Onde é que houve mentiras? Houve mentiras em 3 coisas. Já lhe falei na questão dos enfermeiros, não é? Numa parte dos enfermeiros. Falta falar dos precários. E aqui é que Pedro Pinto perdeu a oportunidade de o entalar. Porque ele às tantas disse, não, nós queremos mais emprego, há menos precariedade. É mentira. Não sou eu que o digo. Vá lá ver as estatísticas oficiais. Há mais 74 mil precários hoje em dia do que havia no final do governo da Troika. Não sou eu que o digo. Isto são factos. E aqui é que eu acho que o Pedro Pinto perdeu uma oportunidade de o entalar, dizer assim, Primeiro-Ministro, mas as estatísticas dizem isso. Bom, assim como depois os outros dois jornalistas no comentário, na segunda parte da entrevista. Mas eu já lá vou. Bom, habilidade do Sr. Primeiro-Ministro, porque alguém pergunta-se, então, mas se houver uma crise económica, o que é que vai acontecer? E ele sai-se com aquela, não, nós não vamos nada adotar políticas de austeridade, o que já fizemos permite, temos margem no déficit, na dívida, não temos nada. Veja os dados que eu lhe dei ontem, 9,4% de crescimento da receita no ISP, 7,4% no IRC, 8,9% no IVA. Se houver uma crise económica, isto vai tudo por ali abaixo, fica tudo a nadar-se a calções, está a perceber? O Ministro das Finanças fica nu. E eu espero que seja o Centeno, que é para ele ver o que é governar com dificuldades. Está a perceber? Isto é mentira. E aqui valia a pena ter entalado um bocado mais o Primeiro-Ministro. Mas ele, hábil como essa, fosse com aquela. Bom, onde é que eu acho que houve falhas? Volta a haver falhas. Já na segunda parte. Acho que a Pivô esteve muito bem. Acho que o Pedro Santos Correia esteve melhor do que esteve numa entrevista à Associação Cristas. Mas acho que Constância Cunha Sá, como eu aqui referi ontem, queria ver se ia haver aquela agressividade que eu vi com a Associação Cristas. Não vi. E ainda mais, isto, do ponto de vista da apreciação, é surpreendente, porque o Sr. Primeiro-Ministro mentiu numa série de coisas descaradamente, tentou fugir a outras, e, portanto, merecia ter sido entalado. E, portanto, como eu suspeitava, não houve aqui o mesmo nível de agressividade. E mais, não era preciso ter havido agressividade. Bastava ter havido perguntas acutilantes que tivessem levado a responder com dificuldade, que ele teria dificuldade a responder a algumas coisas. Aliás, como teve, para mim foi a melhor pergunta, quando alguém lê
salvo erro, a Pivô leu uma pergunta feita por alguém longe, salvo erro escrito online, que era, então espera aí, num país que tem o Web Summit, como é que a gente assiste a esta porcaria? Temos filas para ir renovar o cartão de cidadão e outras coisas qualquer. Na MUS, veja só, vá lá rever aquilo, vá rever a entrevista, vá à box e vá rever a entrevista. Veja como António Costa patinou completamente nesta questão. E repare uma coisa, às vezes são perguntas tão simples como esta que entalam os governantes e quem toma decisões. 1.600 pessoas em direto, muito obrigado. Bom, é por isso que não me estranha nada, nem me espanta nada, que o Sr. Primeiro-Ministro tenha chegado ao final da entrevista com um déficit negativo. Porque ele é muito esperto, é muito hábil, é muito bom. António Costa é do melhor que há nesta matéria. Mas a verdade é que depois os factos começam a acumular. E até lhe vou dizer mais. Não há neste momento ainda tempo para o eleitorado reagir a isto, mas vai haver numa segunda legislatura, porque isto não vai passar numa próxima legislatura. E sabe porquê? Ontem houve uma série de pessoas, por causa da crise económica, ou eventual crise económica, que é um assunto que eu vou ter que deixar amanhã, porque não temos tempo para hoje, perguntava assim, então, mas como é que você acha, porque é que você acha que a malta continua com intenções de voto quase em maioria absoluta? É muito simples, porque o português comum ainda não sentiu no bolso as dificuldades. Ele sabe que há um problema no SNS, mas nem todos vão ao SNS, está a perceber? Ele sabe que vai um problema das pensões, mas é daqui a 5 ou 6 anos, portanto, enquanto vai o pau vem folga as costas, como dizia o meu pai, não é? Mas aqui a questão base é esta. Enquanto ele não sentir no bolso um trau, como aconteceu com o Sócrates no final do seu mandato, estes senhores vão continuar a ter a popularidade que têm. E, portanto, isto não se vai refletir já. Bom, mas que no segundo mandato, na segunda legislatura, isto vai começar a fazer diferença, aí não tenho a mais pequena dúvida. Bom, em todo o caso, eu sinceramente acho que o trabalho que os jornalistas fizeram ontem foi um trabalho globalmente razoável e até conseguiram expor e pôr a nu aquilo que foram as debilidades e que foram as limitações que o Primeiro-Ministro revelou na entrevista. E portanto, eu acho que no trabalho de ontem, globalmente, o jornalismo está de parabéns. Ao contrário do que aconteceu numa parte da entrevista de Assunção Cristas. Bem, quarto ponto, e já estamos com 22 minutos, meu Deus, vamos ter que deixar a palhaçada da semana, que é Vítor Constâncio, para amanhã, mas eu prometo que é de tocar naquilo, porque o Vítor Constâncio diz uma coisa inacreditável, que a culpa da Europa está como está, é que é dos alemães que poupam demais. Eu juro-lhe que vou guardar esta para amanhã, porque ele vai merecer levar a paulada que vai levar. Bom, ponto quarto, as autoridades começaram finalmente a tomar decisões em matéria de responsabilidades no BES. Bom, e o que é que eu digo isto? Ontem ficámos a saber que 3 sócios da KPMG, o auditor do Banco Espírito Santo, se demitiram. Mas sabe porquê que se demitiram? Porque a CMVM ia tomar uma decisão e inibi-los de exercer funções como auditores. Eu recordo que o Banco de Portugal já tinha aplicado uma decisão parecida em abril, com multas pesadíssimas que iam até 425 mil euros, ou diabo 4, naquela questão. Bom, e a CMVM, nós sabemos isto de fonte segura, eu vou repetir, sabemos isto de fonte segura, a CMVM ia tomar uma decisão também, e inibi-los. E eles anteciparam-se e fizeram saber à CMVM que deixavam de exercer funções de auditoria. E, portanto, só daqui a 2 anos é que podem voltar a pedir para voltar a ser auditores. Bom, há aqui 2 coisas que quero dizer sobre isto. Primeiro ponto, até que enfim que as autoridades começam a tratar isto com um pau. Porque não pode acontecer. O Banco de Portugal, por exemplo, acusa a KPMG de não ter alertado as autoridades aqui para os problemas no BESA, que é o Banco Espírito Santo em Angola, que acabaram com problemas com o Banco Espírito Santo em Portugal. Bom, ainda bem que se começa a tomar decisões nesta matéria. Eu sei que houve uma esperteza de saloia, o pessoal sabia que ia ser condenado e depois antecipou a dizer assim, a gente demite-se. Mas a decisão da CMVM mantém-se. E isso é que é importante. Agora, o que eu estou à espera de ver é, estes são os auditores. Então e a responsabilidade de quem dirige a KPMG em Portugal? E eu não tenho nada contra a KPMG. Se um dia amanhã a Deloitte ou Ernst & Young ou outra empresa qualquer, percebe, cair numa situação destas, eu serei o primeiro a denunciar. Eu, como mais jornalistas, isto aqui não é um problema de cores, nem de amigos, nem de aba4, nem de quem é este, quem é aquele de nomes. É um problema de utilidade pública. Os auditores servem para alertar para os problemas de instituições, de empresas cotadas ou não. Então, de bancos é ainda mais importante. Portanto, eu só espero que este processo vá para a frente, porque eu acho que há mais pessoas para ser responsabilizadas e mais. Se calhar, há crimes para julgar no meio disto tudo. E era bom que estas decisões fossem tomadas. O banco faliu há 5 anos, eu quero recordar isto. Não há ninguém atrás das grades. Ok? Bom, como eu disse, vou deixar Vítor Constâncio e a questão dos juros mínimos para amanhã, que vamos falar também de crise económica, dos receios de recessão e por aí adiante. Eu quero agradecer às 1.700 pessoas que estão em direto o seu apoio e estarem aqui a ouvir. Quero dizer que amanhã às 8 da manhã estarei aqui para falar
destas questões que acabei por aqui referir e também pela atualidade do dia, e para hoje, pelas 5 da tarde, o Jorge Marrão, o Joaquim Guiar e a Moamem vamos fazer a rentrée do Think Tank. Conto consigo essa hora, porque já temos todos saudades da análise daqueles dois senhores fazem. Quanto a nós, eu vou-lhe pedir aquilo que peço sempre, colocar um gosto e fazer partilhas nas redes sociais, porque aquilo que você ouve aqui não houve definitivamente em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, até amanhã às 8.